ele vai extinguir o agravo retido, ou se o prazo for reduzido, as partes não poderão ser prejudicadas. Então, isso é uma questão de prova, uma questão de OAB, uma questão de concurso público, que pode cair para você. O ato processual praticado sob a vigência da lei velha tem validade. É um recurso, mesmo que ele seja extinto, mantém-se o recurso. Mesmo que o prazo seja reduzido, se eu interpus o recurso no prazo de lei, eu não posso ser prejudicado porque ele foi reduzido ou porque o recurso foi extinto. Se o prazo, porém, for ampliado, a lei nova será aplicável, pois ela não pode retroagir para prejudicar. Olha só o que eu falei aqui. Muito embora o princípio da irretroatividade da lei mais maléfica seja um princípio de processo penal, alguns doutrinadores do processo civil entendem que, nesse caso aqui, eu vou retroagir a lei mais favorável, que ampliou o prazo, porque ela é mais benéfica, ela favorece os litigantes. Então, há quem diga que se a lei processual civil nova amplia esse prazo, eu posso beneficiar os litigantes. Tipo, atenção, no exemplo que nós demos, o cidadão entrou o recurso no prazo no 16º dia, já estava precluso pela lei atual, são 15 dias para apelar. A lei nova dá um prazo mais elástico, 20 dias, 30 dias, porque, por exemplo, naquele local houve uma calamidade pública, uma enchente, né? Houve um incêndio, houve um alagamento de grandes proporções, uma erupção vulcânica, um terremoto. Nessa situação, evidentemente, a lei processual, ela está ali para impedir injustiças e eu vou fazer a aplicação da lei mais benéfica para não prejudicar e para favorecer os litigantes. Mas a aplicação só vale se a decisão não estiver preclusa. Repito, se você perdeu o prazo recursal sob a vigência da lei antiga, não há que se falar em novo prazo na lei nova se você perdeu o prazo recursal na lei antiga, porque já houve a preclusão. Por exemplo, publicada uma sentença, corre o prazo de 15 dias para apelação. Se depois da publicação o prazo for reduzido para 10, as partes não poderão ser prejudicadas. Então, se quando eu fui intimado era a lei antiga, era 15 dias, e eu interpus dentro do prazo, a lei nova que reduziu para 10 não me prejudica, confere? Eu interpus o prazo que estava na lei quando eu interpus o recurso. Beleza. Se dentro dos 15 dias o prazo for elevado para 20, todos se beneficiarão. Eu aumentei o prazo, aumenta a possibilidade do recurso. Mas se a lei nova só entrar em vigor no 16º dia do prazo, não será aplicada porque a decisão terá se tornado preclusa. Você não entrou com um recurso no prazo de 15 dias. 16º dia, você já está intempestivo. Professor, mas a lei nova ampliou o prazo, não interessa. Você perdeu o prazo quando o recurso foi interposto sob a lei velha, tá? Nesse sentido, a ementa, segundo o princípio de direito intertemporal, salvo alteração constitucional, o recurso próprio é o existente à data que foi publicada a decisão. Se a decisão for publicada na lei velha, e a lei velha dizia que era 15 dias, tu tinhas 15 dias para interpor o recurso. Se no 16º dia chega uma lei nova e diz, não, agora são 20, não interessa.
você já está com o teu recurso intempestivo. Repito, se a decisão é proferida em audiência ou em sessão de órgão colegiado, julgamento perante um tribunal de justiça, por exemplo, as partes serão intimadas e têm o direito processual adquirido de interpor o recurso na forma vigente no momento da intimação. Então, o que interessa para nós é a intimação. Tu estavas na audiência, tu foste intimado em audiência. Qual é o prazo? Recursar o prazo do recurso da lei da data da tua intimação, tempus res actum. Tu estavas numa sessão plena do Tribunal Pleno, do Tribunal de Justiça do Estado. Foste intimado lá. Qual é o prazo? Prazo do recurso daquele dia da intimação. Professor, mas no outro dia passou a vigorar uma outra lei processual civil que mudou o prazo. Não interessa, que o que vale é o dia que tu fostes intimado. Professor, e se eu fui intimado pelo Diário Oficial, só 15 dias depois, já sob a vigência da lei nova? Aí eu vou pegar o prazo da lei nova, porque vale a data da intimação. Bom, então em resumo, para a gente terminar aqui, anote lá, você valente que assistiu a aula toda, os resumos estão aqui. Primeiro, a lei processual atinge os processos em andamento. Imediatamente, princípio da imediatividade. Segundo, vige o princípio do isolamento dos atos processuais. Ou seja, a lei nova preserva os atos já realizados. Aplica-se apenas aos atos presentes e futuros. Então você tem que aprender primeiro o princípio da imediatividade e depois o princípio do isolamento dos atos processuais. Pronto. Terceiro, a lei nova não pode retroagir para prejudicar direitos processuais adquiridos. Um outro princípio, princípio da irretroatividade da lei processual civil mais maléfica. A lei processual civil mais prejudicial não é aplicada para prejudicar as partes. Beleza? Com isso, nós terminamos a aula de Lei Processual Civil, parte 5. Pergunto, alguma dúvida, alguma pergunta?